Boa noite, protetores do legado. Tivemos várias perguntas muito interessantes, muito importantes de você estar aqui comigo nessa noite, porque provavelmente alguma dessas dúvidas pode ser dúvida sua também. Hoje nós vamos tirar essas dúvidas que foram enviadas pelo Instagram e no meu direct. Também vou falar de alguns casos reais e principalmente mostrar o que diferencia quem continua na estatística da perda daqueles que decidem, né? E diferente daqueles que decidem ser realizadores, né? Quando uma pessoa falece, é isso que a gente vem tratando aqui, tudo que está no CPF daquela pessoa fica travado. Trava imediatamente, porque quando emite a certidão de óbito, o cartório já comunica esse óbito à Receita Federal. E a partir daí, todos os sistemas são acionados e há o travamento realmente do patrimônio, de contas bancárias, do acesso a isso tudo, até que seja nomeado um inventariante, né? Seja aberto o inventário e nomeado o inventariante. O inventário, ele não é só burocrático, né? Ele é muito caro. E eu tenho explicado ao longo desses nossos encontros como funciona o sistema de holding, o que é uma holding, né? Eu expliquei que a holding é um sistema de planejamento patrimonial, em que a gente cria uma instituição, utiliza essa instituição como se fosse um cofre da família, coloca todos os bens dessa família dentro desse cofre, o dono do imóvel é o sócio dessa empresa, do cofre. No cofre, nós fazemos uma estruturação jurídica na qual a gente coloca os nomes dos herdeiros na chave desse cofre e esse cofre ele vai ser transferido, né, junto com os bens para esses herdeiros sem necessidade de inventário. Agora, como isso funciona? Né? Nós vamos transferir essas cotas para os herdeiros e o pai ou a mãe, que são os verdadeiros donos desse patrimônio, eles vão continuar no comando desse patrimônio, dessa empresa, até o fim da vida. Resumindo, o que acontece é o seguinte: o patrimônio sai do CPF daquelas pessoas, pai e mãe, e vai para um CNPJ. A partir do momento que não tem mais nada no CPF de quem vem a faltar, de quem acaba falecendo, a família não vai mais precisar abrir inventário. A gente já fez essa sucessão de forma antecipada. Então vamos lá. As perguntas, eu recebi várias perguntas, muita coisa mesmo. Muitas delas diziam respeito ao mesmo assunto, tá? E eu entendi que isso era uma dúvida bastante comum e que eu precisava aprofundar um pouquinho mais nesse tema, apesar de ser um tema um pouquinho mais difícil, que é a questão que tem a ver com os custos da reforma tributária, né? Os custos do inventário na reforma tributária. Porque eu falei sobre isso meio passando a palestra, que vai aumentar e tudo mais. Expliquei por que vai ter o aumento do ITCMD, mas realmente eu não aprofundei nos valores, em valores. Então, a gente vai tentar explicar para as pessoas como essa reforma vai impactar nesses custos, porque isso foi uma demanda muito grande. Eu acho que a maior parte das perguntas tiveram relação com essa questão da reforma tributária, com essa preocupação do aumento exponencial dos custos do inventário. Então, a gente vai começar por ela aqui com o seguinte, tá? Nós vamos dar um exemplo, como a gente fez na palestra de um caso do Rafael, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu, que a gente teve aqui no escritório, mas eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso aqui. Essa família era uma pessoa, um filho único também, e ele tinha um imóvel, ele herdou um imóvel, tá? Que tinha um valor declarado no imposto de renda, que a gente chama do valor histórico, R$ 750 mil. O valor venal apontado pela prefeitura desse imóvel era de cerca de R$ 3 milhões. Eu botei números mais redondos para facilitar, tá? O valor de mercado desse bem era de R$ 4.500.000, ok? Como ficou o inventário extrajudicial dessa pessoa? Ele teve que recolher 8% de imposto de TCMD, que é o teto constitucional previsto hoje aqui no Brasil, e é o teto daqui do estado do Rio de Janeiro também. 8% de honorários, que são os honorários mínimos, que a OAB determina aqui no Rio de Janeiro.
cartório 5 mil, certidões 3 mil, registro de imóveis 10 mil, totalizando R$ 498 mil reais de custo inicial desse inventário. Só aqui, esse inventário já teria consumido cerca de mais de 16% do valor total do patrimônio. Só que não é só isso, como a gente já viu, né? Esse rapaz, ele não tinha dinheiro para vender, para fazer esse inventário, ele precisava vender o imóvel. Sempre que vai vender o imóvel, tem um deságio de 20%. O imóvel valia, né, 3 milhões de reais. Na verdade, o imóvel valia até mais, mas a gente usou esse parâmetro aqui para vocês já vão ficar assustados o suficiente, tá? Então, eu baixei a bola aqui para a coisa não desandar de vez. 3 milhões de reais, valor de venda 2 milhões e 400 mil reais. Ele vai ter que pagar o ganho de capital, aqueles 15% sobre a diferença entre o valor do imposto de renda e o valor da venda. Esse ganho de capital, ele totaliza, só ele, R$ 247.500 reais. Abriu o inventário porque ele precisava, ele entendia que se ele não abrisse o inventário, ele ia ter que acabar pagando aquela multa progressiva sobre o valor a ser inventariado. Você tem um prazo para abrir o inventário. Se você não abre dentro daquele prazo, começa a correr essa multa. Esse valor aqui de ganho de capital, somado àquele valor do inventário, ele fazia esse total aqui, R$ 745.500 reais, tá? De custo do inventário mais ganho de capital. Nós tínhamos aqui o valor da venda do imóvel de 2 milhões e 400 mil. O saldo final que sobrou para essa pessoa foi de R$ 1.654.500 reais, com uma perda patrimonial de R$ 1.345.500 reais, correspondentes a 44,85% do patrimônio total. Quer dizer, aqui, no melhor dos cenários, essa pessoa já perdeu quase metade do patrimônio dela. E a gente está falando aqui do cenário atual. No cenário atual, com a alíquota de 8%, com a base de cálculo sendo o valor venal do imóvel. Só que o que vai mudar, né, com a reforma tributária? Vamos primeiro ver quais as diferenças para a holding em relação ao inventário, né? Como eu falei, na holding, o valor usado para a integralização do capital com os imóveis é o valor histórico, é o valor que consta no imposto de renda. Ou seja, se esse valor é menor do que o valor venal, e geralmente é muito menor, a base de cálculo desse imposto, do imposto sobre herança e doação, que a gente também usa na holding, ele vai ser muito menor. Tá? No Rio de Janeiro é progressiva, então essa alíquota ela varia entre 4% e 8%. Quanto menor o valor da base de cálculo, menor vai ser a alíquota. A alíquota, né, não tem ganho de capital. Não vai ter ganho de capital na institucionalização desse imóvel para a empresa. Quando você transfere o imóvel para o CNPJ, não incide ganho de capital porque você não está vendendo o seu imóvel. Ok? E o valor dos honorários advocatícios, eles não vão estar atrelados à tabela da OAB, que eu tenho obrigação de seguir ali pelo menos os honorários mínimos, senão eu estou cometendo uma infração de função junto à OAB e tudo mais, é um problema sério. Tá bem? Vamos comparar aqui, rapidamente, como a gente fez no caso do Rafael. No inventário, né, a gente totalizou aqui de custos R$ 745.500 reais. No sistema, vamos destrinchar aqui rapidamente. Lembra que eu falei agorinha que a alíquota ela é mais baixa? Porque ela é progressiva? Então, nesse caso aqui, vai incidir a alíquota de 5% sobre os R$ 750 mil reais, que é o valor histórico desse imóvel. Vai dar um total de R$ 37.500 reais contra aqueles R$ 240 mil reais de imposto no inventário. Ok? Os honorários, o valor acordado de 60 mil, contra aqueles 240 mil que tinha lá no inventário. Cartório não tem, certidões não tem,
registro de imóveis tem vai ser de 4 mil e o ganho de capital vai ser, porque não incide na holding. Total de gastos aqui na holding, R$ 101.500, contra aqueles R$ 745.500 que a gente viu no inventário. A diferença financeira aqui foi de R$ 644 mil, representando uma economia em relação ao inventário, por ter sido feita a holding, de 86%. Só que a maior diferença, como a gente já explicou na palestra, não é uma diferença financeira. É uma diferença que não há perda do patrimônio. O seu patrimônio continua preservado, continua para a sua família, porque os seus filhos não vão ter que passar pelo inventário, eles não vão ter que vender o imóvel para fazer um inventário. Agora, se você quer arriscar que seus filhos, sua esposa, marido, companheiro, tenha que vender o patrimônio que você construiu com muito suor, com muita renúncia de muita coisa, né? É um direito seu. Só que a coisa vai ficar muito pior a partir de 2026. E aqui que entra a história da reforma tributária, que não é só a reforma tributária. São várias coisas que o governo vem implementando e que vai dificultar muito, vai aumentar muito esses valores, tá? Então, o primeiro risco do procrastinador é o seguinte: a Receita Federal, ela publicou há cerca de um mês uma instrução normativa, Instrução Normativa 2275 de 2025. Essa instrução normativa, ela regulamentou o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que a gente chama de CIB. Esse cadastro, ele é integrado a um sistema que se chama Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. A sigla dele é SINTER. O CIB, ele vai funcionar de uma forma conjunta, integrada, no Brasil inteiro, né, com dados compartilhados entre todas as entidades federativas, né, todas as administrações tributárias, ente federal, estadual, distrital, municipal, e vai se criar um valor de referência para cada imóvel, tá? Cada bem imóvel vai ter um valor de referência que vai refletir o valor de mercado. Presta atenção, a gente estava falando até agora no inventário de valor venal. Agora vai começar a refletir o valor de mercado. E isso em tempo real. Tá? Então, ele vai levar em consideração essas análises de preços praticados no mercado imobiliário, informações enviadas por essas administrações tributárias, pelos registros, pelos serviços de registros, pelos serviços notariais. Então, a gente estava dando aqui como exemplo, né, um imóvel que o valor dele venal era 3 milhões de reais e totalizou aquele inventário de 700 e tantos mil. Só que, lembra que eu falei lá no começo que o valor de mercado desse imóvel era 4 milhões e 500? Então, a alíquota, a partir dessa integração desse sistema, a partir do momento que o CIB entra em vigor, ela vai incidir sobre o valor de mercado, que vai ser de 4 milhões e 500, que vai ser o que vai constar nesse cadastro. Então, o que vai acontecer aqui? Os herdeiros, eles vão ter que pagar, só porque não foi feito nada, né, um ITCMD calculado sobre o valor de mercado, que vai totalizar 360 mil reais. O ITCMD, pelo valor venal, ele foi de 240 mil reais, lembra? A gente tem uma diferença de 120 mil reais aqui, ok? Agora, vocês notaram que o valor que a gente simulou referente ao custo aproximado da holding aqui deu R$ 101.500. Esse valor que a gente simulou para o valor da holding, ele é menor do que o aumento que vai ter só de TCMD. Só do que vai acrescer ao custo do inventário. O valor da holding já é menor do que isso. Agora vamos ver o valor total financeiro desse inventário. Tá? O valor total vai ser de R$ 865.500. Só porque passou a se considerar o valor de mercado do imóvel
na base de cálculo do inventário. Tá bem? O saldo final nessa situação seria de R$ 1.534.500. A perda patrimonial aqui, né, da família é de R$ 1.465.500. Representa 48,85% do total do patrimônio. Já era alto, com 44,85%, agora pulou para 48,85%. Ou seja, os seus filhos vão perder quase metade de tudo que você construiu só para transferir o seu patrimônio, ou melhor, para transferir o que sobrar do seu patrimônio para o nome deles. Só que ainda piora. Né? Nada está tão ruim que não possa piorar quando o assunto é imposto nesse país. Eu não vou repetir lá a explicação que eu dei na palestra sobre o aumento do ITCMD, tá? Mas o fato é que essa alíquota ela vai chegar muito em breve a 21%. Então, aqui, o segundo risco do procrastinador é o aumento da alíquota máxima do ITCMD de 8% para 21%. E não é risco, não, a gente já sabe que vai acontecer. Só não sabe ainda quando, mas a gente também sabe que vai ser em breve, né? Como a gente explicou na palestra. Então, o ITCMD calculado sobre o valor de mercado e com a alíquota de 21%, que é o que vai acontecer em breve, a regra que vai estar vigindo em muito breve, dá um total de R$ 945 mil. É absurdo, né? É absurdo. Quando eles implementarem isso de vez, o que a gente vai ter no inventário vai ser um verdadeiro confisco. Vai ser confisco. Porque o que vai sobrar aqui de patrimônio para os seus filhos? Vai sobrar nada. Olha só isso, aquele inventário que já era muito, muito caro e que já representaria uma perda patrimonial de R$ 745.500, vai passar a custar R$ 1.450.500. É um aumento, gente, de 94,5%. Essa aqui vai ser a perda patrimonial da sua família. Mas quase dobrou o valor do inventário, que já era um absurdo de caro. Já era exorbitante, extorsivo. Eu tenho certeza que bateu um desespero aí, porque bateu um desespero aqui, bate no desespero, não bate? Vamos ser honestos aqui. Então, o total de gastos em razão do inventário, né, vai ser de R$ 1.450.500. O que vai sobrar no bolso dessa família que está fazendo esse inventário é R$ 949.500. A perda patrimonial da família foi de R$ 2.050.500, correspondente a 68,35% do patrimônio. Quer dizer, quase 70%. 70% de tudo que você construiu. Você vai deixar seu filho perder isso para o inventário? Se você também ficou apavorado com esses valores, escreve aqui no chat para mim, socorro, que eu quero ver se você está de boa com isso, está achando isso normal, tudo bem, ou se você está achando isso aqui um absurdo. Escreve socorro aqui para mim nos comentários. Só tem um detalhe aqui. Você já sabe que a sua família não precisa passar por isso. Quem não sabe ainda disso são os ignorantes, aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso a esse tipo de informação, ao conhecimento de que é possível evitar que isso aconteça com a família deles. Que é possível evitar que eles percam quase 70% de tudo que eles trabalharam tanto para construir. E você também já sabe como fazer isso, o que você precisa fazer para evitar isso. O primeiro passo é agendar a sessão de viabilidade, que é um espaço seu e da sua família para a gente entender a sua realidade familiar e patrimonial e verificar se a hold é uma solução viável para a sua família. Eu acho que agora ficou bem claro o impacto da reforma tributária sobre o inventário aqui, não ficou? Que aquela perda que antes podia chegar a 40%, agora vai chegar a mais de 70%. Você vai perder praticamente todo o patrimônio nessa brincadeira. Não vai sobrar nada para os seus filhos. Isso não foi seu trabalho, foi seu esforço. Agora, uma outra pergunta que chegou aqui foi a seguinte:
Filhos menores e filhos com necessidades especiais podem entrar na holding? Isso é uma pergunta que sempre me agrada de responder, tá? Porque é um ponto bastante sensível. Eu gosto muito de trabalhar com famílias que têm pessoas dependentes, incapazes, porque a solução que a gente oferece é realmente incrível, assim. Mas a gente vai dividir aqui, para fins didáticos, tá? Isso em dois grupos distintos. O primeiro são os filhos incapazes, tá? E nesse caso a preocupação é deixar esses filhos que eles não fiquem, né, desguarnecidos numa eventualidade. O segundo grupo é o dos pais que estão perdendo a capacidade intelectual, né, seja por Alzheimer ou qualquer outra doença ou qualquer outra situação. Quando a gente faz a holding em qualquer uma dessas situações, a gente consegue dar um respaldo grande para essa parte frágil, tá? Porque nós estabelecemos no acordo de sócios, que é um dos instrumentos usados para a governança da holding, cláusulas determinando quem vai ficar responsável, quem vai fazer essa gestão, quais são as regras para fazer essa gestão, como vai ser feita essa gestão na ausência dos pais. Ou quando a pessoa vier a perder realmente a capacidade de discernimento. A gente tem casos aqui em que a gente criou um conselho, por exemplo, com 3 ou mais pessoas para tomar as decisões mais importantes relacionadas ao patrimônio, né, de forma a salvaguardar esses interesses do incapaz. A segurança maior aqui é a seguinte: quando você faz a holding, você não corre mais o risco de não poder vender, né, um imóvel, como aconteceria em caso de doação para menor ou incapaz. Porque nesses casos você depende da autorização judicial, que pode perfeitamente bem entender que a venda não interessa ao menor incapaz e não autorizar a venda. E você ficar com patrimônio sem poder vender, muitas vezes precisando até mesmo para ajudar de alguma forma, né, aquele incapaz e tudo mais. Essa é uma solução que ela se assemelha ao trust, que é um instrumento do direito norte-americano, anglo-saxão de modo geral. E esse instrumento jurídico, ele funciona da seguinte forma: a gente tem um instituidor, que geralmente é o genitor, né, que é o settlor. Ele transfere os bens para um trustee, que é o administrador. Esse administrador, ele faz a gestão desses bens de acordo com as diretrizes, com as regras estabelecidas pelo instituidor. E essa gestão, ela vai se dar a favor de um ou mais beneficiários. Então a gente consegue fazer algo semelhante com isso, com a holding, criando regras para essa gestão do patrimônio e como ele vai ter que ser, como ele poderá ser utilizado em benefício da parte incapaz, tá? Em relação aos adultos incapacitados, é possível criar mecanismos, por exemplo, para que eles ditem as regras antes da perda da capacidade. Ou seja, antes de ter uma interdição, se eles ainda estiverem em condições, a gente faz a holding e já deixa estabelecido o instrumento apartado, quem vai ser o curador, como vai ser feita a gestão desse patrimônio, seu benefício, como tudo vai funcionar quando ele não tiver mais discernimento. Tem casos em que um dos genitores já é interditado, né? Uma das partes do casal. Nesse caso, também é possível fazer a holding, mas a gente vai depender da autorização judicial, que vai ser objeto de pedido quando a gente finalizar a fase do croquis estrutural, porque a gente precisa chegar no juízo, né, com toda a estrutura que vai ser utilizada já definida, já bem explicada, desenhada, com toda a documentação para apresentar nos autos para apreciação do Ministério Público e do juiz. De qualquer forma, a sessão de viabilidade é o primeiro passo, cada caso de forma particular, ok? Como que a coisa funciona, gente? Isso aqui não é nada demais. O serviço de holding, ele é o que a gente chama assim de tailor-made, ele é feito sob medida. Então, a gente não tem como antecipar muito as questões sem conhecer de forma bem detalhada a situação de cada um. Ele é um serviço que a gente chama de personalíssimo, ele é feito para você, para sua família. Não é uma coisa que eu vou pegar um modelinho aqui e vou sair fazendo. Isso é de uma irresponsabilidade absurda,
fazer uma coisa dessas em relação à holding. A gente está lidando com o seu patrimônio, com o seu suor, com o futuro da sua família, sabe? Que pode ter um ponto aí de virada a partir do momento que você faz uma holding. Você começa a criar, gerar um ciclo de prosperidade para sua família, porque eles não partem mais do ponto que você partiu. Eles partem de um ponto muito acima, muito melhor do que o que você partiu. Certo? Então, a nossa próxima pergunta é a seguinte. Eu e meu marido recebemos cerca de 18 mil de aluguel por mês. Se ele falecer, eu vou precisar dividir isso com os meus filhos? Essa pergunta aqui é ótima. E quem está nessa situação, né, de ter patrimônio alugado, por exemplo, tem que se preocupar realmente em relação a isso, porque acaba tendo sim, né, que dividir com os herdeiros. Eu não tenho, que a pessoa não forneceu mais detalhes sobre, como por exemplo, sobre o regime de bens, se é comunhão parcial, se é comunhão universal, se é separação total, se é separação obrigatória de bens, porque cada um desses regimes tem uma regra de sucessão própria, tá? E varia de acordo, de caso a caso, também varia de acordo com o momento em que cada bem foi adquirido, a que título esse patrimônio foi adquirido, se ele foi adquirido com trabalho da família ou se ele foi uma herança, se ele foi uma doação de terceiros. Então, são pontos que são sempre considerados e perguntados na sessão de viabilidade, porque a gente precisa saber de cada detalhe desse para poder entender como foi essa formação patrimonial da sua família, como pode ser feita essa sucessão, de acordo com as regras de sucessão, para não ter problema, ok? E aí sim a gente consegue estruturar isso da melhor forma possível. Mas vamos lá. Se o regime for, só para não deixar sem resposta, tá? Se o regime for, por exemplo, comunhão total, comunhão universal de bens, a esposa ela vai ser meia-herdeira. Ela só vai ter direito a metade do patrimônio, tá? Ela não vai ser herdeira, ela vai ser sempre meia, então ela vai ter direito a metade do patrimônio. Então, nesse caso, você ficaria, né, com a metade dos valores recebidos de aluguel. A outra metade vai para o inventário e vai ser dividida entre os herdeiros. Tá? Ou seja, sua renda não vai ser maior do que R$ 9.000. É uma queda já grande, né? Agora, se você não for meia, você for apenas herdeira, como, por exemplo, no regime da separação total de bens, a sua situação vai ficar um pouquinho pior, porque você vai ter o patrimônio dividido em cotas iguais entre você e os herdeiros. Você vai concorrer, como a gente fala, com os herdeiros. Então, digamos que são 2 filhos. Você vai concorrer com esses 2 filhos. Vai ficar 1/3 desse patrimônio para cada um. Né? Se forem mais filhos, 1/4 do patrimônio para cada um. Então, na melhor das hipóteses, se você tiver 2 filhos, você não for herdeira, você não for meieira, você só for herdeira, você vai ter uma renda, aí a sua renda vai cair de 18 para R$ 6.000 ou menos por mês. O resto vai ser do inventário dos demais herdeiros. Né? Agora, se você for casado pelo regime da separação obrigatória, aí, minha amiga, você está em maus lençóis, tá? Porque você não é nem herdeira e nem meieira. Os filhos vão ficar com a integralidade desse patrimônio, vão ficar com a integralidade dessa renda aqui que você está falando. Tramitando aquele projeto de alteração do Código Civil, que está prevendo que a viúva ou viúvo vão deixar de ser herdeiros necessários. Tá? Então, nos regimes de bens em que não houver meação, o cônjuge não vai ficar com nada do patrimônio do cônjuge falecido. Nem por meação e nem por herança. Salvo se for deixado um testamento. E aí, testamento é aquele problema que a gente já viu. Né? Sempre dá confusão, é contestável, é caro, é demorado, vai precisar fazer inventário depois. Ou se for feita a holding, porque nesse caso não vai ter sucessão. Já vai estar tudo definido em vida, organizado, inclusive total, sobre a integralidade do patrimônio pelo cônjuge sobrevivente. Ou seja, pelo viúvo, pela viúva. Eles vão continuar no comando total do patrimônio até o fim da vida deles.
ela vai continuar usufruindo essa viúva e no comando 100% do patrimônio, sem ter que dividir nada com o inventário, porque não vai ter inventário. Não vai ter. Nada vai mudar na renda dessa viúva. Só depois do falecimento dela é que os filhos vão receber a chave do cofre. Né? Só que tudo isso é explicado no detalhe na sessão de viabilidade, quando a gente começa a falar sobre o seu regime de bens, sobre os filhos, sobre a relação com eles. Isso tudo a gente vai analisar caso a caso, de família para família, porque tem diferença. Então, isso tudo é objeto de análise na sessão de viabilidade. A outra pergunta que chegou aqui foi essa. Quero saber o gasto que tem para fazer isso, o que precisa e se pode no CNPJ MEI. Não dá para ser MEI, tá? Porque a MEI ela tem muitas restrições tributárias. Por exemplo, não pode ter sócio, seja pessoa física ou pessoa jurídica, não pode ter imóveis ou veículos, tem limite de faturamento, o titular do MEI não pode ser sócio em outro CNPJ. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma sociedade empresária individual. E o regime de tributação dessa sociedade vai ser pelo lucro presumido, tá? Mas pode ficar tranquilo que, assim, no final das contas, vai dar mais ou menos no mesmo, não vai fazer tanta diferença assim, não. Agora, o gasto para fazer a holding e o que precisa para fazer o sistema, como eu já disse, você já sabe, assim, o que precisa fazer, né, para constituir o sistema. O primeiro passo aqui é a contratação da sessão de viabilidade, que é nela que eu vou conhecer essa realidade sua, da sua família, constituição do seu patrimônio, como vocês estão estruturados, quais os seus objetivos com a holding, porque cada um pode ter um objetivo diferente. Né? Tem gente que vai falar assim, não, o mais importante para mim hoje é eu não pagar tanto imposto. Outro vai chegar para mim e dizer, não, eu preciso evitar o inventário a todo custo. Entendeu? Outro, não, eu preciso evitar que tenha briga na minha família, porque eu sei que vai dar muito problema na hora que eu não estiver mais aqui. Então, tem gente que vai falar que é tudo isso. Né? Então, cada caso, a gente vai entender os objetivos daquela família, o que é importante para aquela família. E aí, sim, né, a gente vai na segunda etapa, que é a etapa do croquis estrutural, elaborar de forma personalizada para você todas as possibilidades de organização desse sistema. E aí sim a gente vai trazer todos os custos envolvidos, todos os valores envolvidos de honorário, porque eu vou estar entendendo qual vai ser o trabalho que eu vou ter para executar esse trabalho. Né? É na sessão de viabilidade que a gente faz a coleta de todas essas informações que são necessárias para a gente, primeiro, verificar se a holding é possível para a sua família, porque pode não ser. Segundo, né, avançando para o croquis estrutural, eu poder analisar quais os modelos de holding vão ser possíveis e interessantes para a sua família em termos de financeiros, tributários e tudo mais. É no croquis que a gente vai apresentar esses custos envolvidos na holding. E aí você e sua família vão decidir qual modelo vocês vão preferir adotar. E aí, então, a gente passa para a fase de execução da holding propriamente dita. Né? Você já deve até, é só raciocinar assim, você já deve ter passado por uma obra em casa, por uma reforma, né? Você não chega para o empreiteiro e fala assim, constrói uma casa aqui para mim. Eu vou perguntar assim, tá, mas uma casa como? Né? É uma casa de 2 andares, é uma casa de 3 andares, é uma casa com piscina, sem piscina, com elevador, sem elevador? Como é que você quer essa casa? Você não tem como fazer isso, ele não tem como te dar esse orçamento sem você passar as especificações do que você precisa. Eu preciso de 8 quartos, porque minha família é enorme. Não, eu preciso só de 3 quartos. Né? Para que eu possa entender o tipo de holding que você quer, que você precisa, eu preciso passar por essas etapas. Né? Mas eu acho que a economia que a gente está falando aqui, com a estruturação da holding, já ficou bem clara para vocês. Mas para colocar isso na sua realidade, eu preciso passar pela sessão de viabilidade com você. Depois pela contratação do croquis. E aí sim a gente vai ter esses valores minuciosamente na ponta do lápis, tudo desenhado para você poder escolher o sistema que você vai executar. Me conta aqui uma coisa, vocês baixaram a calculadora do inventário, que eu deixei o link lá na pré-palestra?
Que isso dá um norte incrível para vocês. Olha só, quem não baixou, eu estou deixando o link da calculadora do inventário para vocês entenderem assim, por alto, na realidade de vocês, quanto que custaria o inventário de vocês. Pois é, ficou assustada, né, Aparecida? É para assustar mesmo. É para assustar mesmo. Tá? Eu deixei a calculadora do inventário, tá no link aqui na descrição do vídeo, tá? Quando a gente terminar aqui, você pega e baixa lá, preenche o formulário, responde direitinho o formulário e baixa a calculadora para vocês, tá? Ah, gente, quem tá aqui, deixa um like para mim, né? Aproveita, já deixa um like para dar um pouquinho mais de relevância para esse vídeo. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? Mas vamos continuar aqui. Na holding, a gente consegue gerar uma economia de até 90% sobre esse valor. Esse valor aí que vai aparecer do seu inventário, tá? Considerando o investimento total que vai ser feito para a montagem do sistema, tá? Já nesse valor. Essa economia já considerando o valor total. Então, é muita coisa, né? Agora, se na sessão de viabilidade, por acaso, eu entender que, considerando seus objetivos, que o investimento não vai compensar para você, pode ficar tranquilo, que eu vou ser a primeira a deixar isso muito claro antes da gente avançar para o serviço do croquis, tá? Porque eu não quero ninguém aborrecido nem chateado por causa disso, não. A gente trabalha em cima dos seus objetivos, tá? Isso é muito bem explicado, é muito deixado muito às claras aqui para que você fique tranquilo, avance tranquilo as etapas. Né? Eu expliquei até que na holding, quando a gente faz a holding, fecha a holding, a gente consegue fazer um cronograma de desembolso, você lembra? É justamente para a gente poder fazer caber no seu bolso e a sua família não precisar se desfazer no futuro do seu patrimônio para pagar os custos exorbitantes de inventário. Né? A viúva também não vai precisar dividir patrimônio da família com os herdeiros enquanto ela estiver viva. Ela vai continuar no comando de tudo, inclusive podendo vender os bens, tá? Se ela quiser, sem precisar de autorização de ninguém para isso. Lembra que eu falei que na doação você perde o controle? Depois você começa a depender do donatário do seu filho, de genro, de nora, de quem estiver aí no meio dessa história, para poder vender o patrimônio. Na holding isso não acontece. Você pode continuar vendendo, fazendo o que você quiser com o seu patrimônio até o fim da sua vida. Ok? Agora, gente, olha só. Vamos falar bem sério aqui. Tá? Eu vou falar com você. Eu não estou falando com um grupo, não estou falando com mais ninguém, não. Estou falando com você. Você já não é mais ignorante, porque você sabe o que precisa ser feito para evitar que a sua família sofra e empobreça com o inventário. Você também não é procrastinador, porque você está aqui comigo numa segunda-feira à noite, esse já é o nosso 5º encontro. Né? Você é o protetor do legado, mas só é realizador quem age. Agora eu quero ver aqui no chat, todo mundo que colocou lá hashtag sou realizador durante a palestra. Quem é realizador de verdade, coloca aqui para mim, hashtag sou realizador. Isso é mais do que uma palavra. Isso é um compromisso seu com a sua família. É um compromisso de que você não vai permitir que eles caiam naquela estatística nefasta de que 70% das famílias empobrecem da primeira para a segunda geração. E mais de 90% perde tudo antes da terceira. Não se permita cair nas garras da procrastinação e ter sua família no futuro perdendo 70% do patrimônio para o inventário, sendo sugada por um governo que não faz nenhum movimento para sanear as contas públicas, só sabe aumentar e criar mais imposto, sufocando a gente, colocando a perder toda uma vida de trabalho e sacrifício para você conquistar tudo que você conquistou. Isso não existe, gente. Isso não existe. Né? A sessão de viabilidade ela vai proteger o futuro da sua família inteira. Vai fazer o seu legado passar de geração para geração. Vai enriquecer sua família. Porque eles não vão partir do mesmo ponto que você partiu. Eles já vão estar muito lá na frente. Vão partir de um outro ponto, melhor, maior, mais um outro nível, diferente do que você começou. E aí eles vão ter condições de multiplicar esse patrimônio e criar um ciclo de prosperidade para as próximas gerações. Gente, é assim que começam as grandes fortunas. É com quem se organiza e tem visão de futuro.
Quem investe no futuro, você, né, você vai construir uma casa, uma mansão, sem alicerce? É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Se você não organiza o seu patrimônio, você está construindo as suas mansões sem alicerce. Qualquer probleminha vai desabar. Vai desabar. E desaba. E desaba. O que é o alicerce? O alicerce é a educação patrimonial, é a organização patrimonial. Né? Muitos aqui já entenderam o que está em jogo. Né? Já se tornaram realizadores. Tudo bem, continua me seguindo aqui nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do YouTube, porque é aqui que eu coloco os conteúdos mais explicativos, mais densos, e você pode reavaliar isso tudo num outro momento. Agora, se você não quer arriscar esses aumentos sobre base de cálculo e alíquota de imposto, e não quer que sua família perca até 70% ou mais de tudo que você construiu, tudo que você deu muito duro para construir, o momento de agir é agora. A oportunidade está aí aberta. Antes que passe essa oportunidade ou antes que sejam implementadas todas essas mudanças, a coisa vai piorar muito para quem não se prevenir, para quem não tomar uma atitude agora. Tá bem? Deixo aqui um beijo para todos, que Deus os abençoe e até a próxima.